Muito bem-vindo, trader, à nova Ion Prop. Eu estou aqui gravando esse vídeo com uma série de slides para explicar de uma forma mais didática para você as novidades que a Ion Prop está trazendo com relação à forma de repasse dos seus ganhos depois de aprovado na nossa mesa. A gente reestruturou completamente, a gente buscou encontrar os anseios, encontrar os desejos dos traders, quer seja de repasses rápidos, mas também conjugado com segurança. Day trade é uma atividade por si só arriscada e a gente tem que colocar uma pitada de segurança. Então, eu trago para vocês o regulamento da fase de aceleração e da fase conta real. Vou explicar para vocês agora como vai funcionar. Vamos conversar pela parte de segurança. Para você ter o seu repasse rapidamente obtido, logo depois que você saca, o seu saldo na sua conta fica zerado. Se no dia seguinte você tiver um loss, essa conta já entra para o negativo. E isso afeta o psicológico, afeta o mindset de qualquer trader. Então, o que a Ion Prop criou? A Ion Prop criou a reserva de liquidez. A reserva de liquidez é uma quantidade do seu resultado que vai ficar reservada e vai te proteger quando você tiver um loss logo após o seu saque, vai te proteger para sua conta não ser negativada. Ou seja, você sabe que você tem ali um colchão que vai amortecer a sua queda. Isso é a nossa reserva de liquidez. A reserva de liquidez, ela vai ter um valor igual ao valor de stop loss diário do seu plano. Então, vamos supor, se você tem um plano Ion Basic, cujo stop diário é de R$900, você vai fazer uma reserva de liquidez de R$900 e assim por diante. Ela vai te dar benefícios na sua jornada de saques rápidos na Ion Prop. Quais sejam esses benefícios? Quando você passar de uma fase para outra, você vai ter um acréscimo de 25% no seu capital operacional, que é o seu limite de perda, e também um acréscimo de 25% no máximo que você vai poder sacar na próxima fase. Você vai ter direito a saques mais rápidos, mais frequentes e menos dias operados para poder fazer o seu saque. Nós vamos te dar a opção também de, quando você é aprovado, operar sem a reserva de liquidez. Ou seja, quando terminar o período que te dá direito ao saque, você vai sacar toda a grana que você fez. Mas você vai perder benefícios sensacionais. Então, na boa, trader, reserva de liquidez é um colchão, é uma proteção e você vai sacar no final do período. Ela não vai ficar para Ion Prop. Então, não tem por que não ativar a reserva de liquidez. Vamos para a próxima parte? Vamos lá. O trader, ao ser aprovado, ele vai começar a sua fase de aceleração na Ion Prop, que é a operação em simulador, já imediatamente com saques quinzenais. Os saques quinzenais, eles serão em 2 períodos no mês. O primeiro período do dia 1º ao dia 15 e depois do dia 16 ao dia 30 ou dia 31. Sempre que o dia final da quinzena, cair num sábado ou num domingo, a gente adianta o pedido e o saque para sexta-feira. Se cair num dia feriado, a gente adianta para o primeiro dia útil antes desse feriado. Vamos dizer que o dia 15 cai numa segunda-feira e é feriado. A gente vai adiantar para sexta-feira o saque. Então, não tem fim de semana, não tem feriado que vai atrasar o seu recebimento. Na quinzena, você vai ter um limite de saque de 50% do valor do seu plano. Depois nós vamos olhar isso detalhadamente com gráfico, com os valores, etc e tal. Mas esse limite de 50% do valor do seu plano é após você formar a sua reserva de liquidez. Então, por exemplo, vamos falar de um plano Ion Advanced, cuja reserva de liquidez vai ser de R$1.500. Na quinzena, todo o valor que você fizer acima de R$1.500, você vai poder sacar. E esse valor acima de R$1.500, ele poderá ser até 50% da meta do seu plano, que no caso do Ion Advanced é de R$5.475. Então depois nós vamos ver os números direitinho, como é que vão ficar.
A solicitação do seu saque, ela deve ser feita no dia que estiver terminando a quinzena, por e-mail, por enquanto, porque nós estamos terminando as funcionalidades de solicitação de saque na sua área do trader. Mas agora no início vai ser por e-mail. Então você tem que mandar um e-mail para a gente até o meio-dia. Manda o e-mail até o meio-dia solicitando saque e não opera mais depois disso. Nós vamos mandar para você uma memória de cálculo do seu saque, também por e-mail. Você responde para a gente, concordo, tá tudo certo, o Pix cai na sua conta. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Então o saque quinzenal com reserva de liquidez e sem reserva de liquidez. Com reserva de liquidez, você tem um limite de 50% da meta na quinzena. Sem a reserva de liquidez também, um limite de 50% da meta na quinzena. Com a reserva de liquidez, você pode, na quinzena, obter a sua meta em apenas um dia operado. Sem a reserva de liquidez, você vai ter que operar no mínimo 6 dias, 3 dias em cada quinzena. Com a reserva de liquidez, você vai ter um bônus de 25% sobre o seu capital operacional e sobre o máximo do seu saque na próxima fase, que vai ser a fase de saque semanal. Se você não tiver a reserva de liquidez, não tem bônus. Então assim, o que a IonProp quer? Ela quer sim que você tenha rapidez no retorno do seu trabalho como day trader, mas ela quer manter um colchão de segurança, ela quer incentivar você a manter um colchão que te amortiza, porque todos nós sabemos, renda variável não é garantia de ganho todos os dias. Você vai ter dias de perda. Com a reserva de liquidez, com esse colchão, você não vai bater negativo logo depois que você sacou o seu dinheiro. Beleza? Vamos para a próxima fase, vai ficando cada vez melhor. Saque semanal. Quando você termina o seu saque quinzenal, ou seja, quando a soma dos seus saques atinge a meta do seu plano, você vai evoluir para o saque semanal, ou seja, mais rapidamente ainda você vai ter acesso à grana que você fez no mercado. O saque semanal ele vai ser computado com as suas operações de segunda a sexta-feira. Aqui o conceito é o mesmo do quinzenal. Se na sexta-feira for feriado, adiantamos para quinta, certo? Sexta-feira, dia de solicitação de saque. Também e-mail para financeiro@ionprop, solicitando o seu saque semanal. A gente devolve esse e-mail com o cálculo do valor líquido que você vai receber. Você nos retorna dizendo ok, valor tá certo, Pix cai na sua conta no mesmo dia. Com reserva de liquidez, você tem um limite de 50% da meta, mais aquele bônus conseguido na etapa anterior, lembra? Então vamos dizer assim, se você está no plano Ion Pro, que a sua meta original era 8.225, você vai passar para o saque semanal tendo um limite máximo de saque de 8.225, mais 25%, e no final, mais a reserva de emergência que você saca ela de novo. Então daqui a pouco, como eu falei, vocês vão ver o cálculo disso tudo certinho. Aqui também, com a reserva de liquidez, operou um dia só, já está satisfeito com o valor que você fez acima da reserva de liquidez, você vai poder fazer o saque. Mas detalhe, somente sexta-feira que você vai fazer a solicitação. Não dá para operar na segunda, na terça, atingiu a meta e já querer solicitar ali. Não, você vai ter que parar de operar, se você quiser garantir aquela grana, e a solicitação somente na sexta-feira. Se você optar por operar sem a reserva de liquidez, você vai ter perdido aquele 25% e vai ter que operar no mínimo 3 dias na semana para poder solicitar o seu saque na sexta-feira. E agora, meus amigos, eu vou rapidamente passar para a cereja do bolo. É onde todo trader quer chegar. É onde todo trader almeja, que é o saque diário, é o famoso caixa eletrônico do day trade. Você faz a grana, pede o saque no mesmo dia, plim plim, tá caindo na sua conta. Saque diário. O saque diário, ele começa com 2 características importantes. Somente com reserva de liquidez. Então, se nas etapas anteriores você tinha optado por operar sem reserva de liquidez, no saque diário não tem essa opção. Tem que ter a reserva de liquidez.
Por quê? Porque o saque diário você vai estar operando em conta real. Não vai ser simulador, vai ser conta real. Como é que ele vai funcionar? Obviamente, você opera num dia, se você já tiver feito a sua reserva de liquidez, o valor que você tiver acima da reserva de liquidez, você termina de operar, manda e-mail para a gente até as 4 da tarde, no caso do saque diário. Nós vamos devolver esse e-mail com o cálculo do seu valor líquido, você retorna para a gente dizendo que está ok, saque cai no mesmo dia. Como aqui a gente aumentou um pouco o prazo para o envio do seu e-mail, pode ser que o teu Pix caia um pouco mais tarde, mas vai ser no mesmo dia, nem que a nossa equipe tenha que ficar até meia-noite fazendo Pix. O cálculo do valor, então, como eu falei, ele vai via e-mail com o valor líquido a ser sacado, você tem que dar a concordância para a gente e o pagamento no mesmo dia. Saque diário no mesmo dia. Vamos ser redundantes, saque diário no mesmo dia. No último dia útil do mês, quer ele seja dia 28, 29, 30 ou 31, junto com o saque do dia, se você no último dia útil do mês tiver valor financeiro acima da sua reserva de liquidez, então junto com esse saque, você poderá solicitar o saque da reserva de liquidez, somente no último dia útil do ano, tá? Agora, se você solicitar no último dia útil do ano o saque da reserva de liquidez mais o valor que você tiver feito acima da reserva de liquidez, você vai começar o próximo mês operando sem saque diário até que você recomponha a reserva de liquidez. Então, no último dia do mês, se você quiser o saque da reserva de liquidez, você precisa manifestar esse desejo pelo e-mail. Você tem que pedir desejo, cálculo do meu saque diário do último dia do mês e desejo sacar a reserva de liquidez. Se não houver essa solicitação, a tua reserva de liquidez segue, no primeiro dia útil do próximo mês você continua com o saque diário. Beleza? Vamos fazer exemplos agora, exemplos práticos. Exemplos práticos nos 3 planos que a gente tem na IOPROP e nas 3 formas de saque, quinzenal, semanal e diário. Vamos começar pelo Ion Basic, que é o nosso plano mais de entrada. Os parâmetros originais do seu exame no Ion Basic que vai carregar com você na primeira parte da fase de aceleração. Esses parâmetros são o capital, que é o seu limite de perda de 2.750, e está aqui novos parâmetros, continua igual. O SLD, que é o stop loss diário de R$ 900, ele vai virar sua reserva de liquidez, R$ 900. A meta que você tinha lá no seu exame era atingir 2.750. Agora aqui o seu saque máximo 2.750. Porém, quando você atingir na somatória dos seus saques o 2.750, você vai poder sacar a reserva de liquidez junto. Então, nesse período, o seu saque máximo vai ser 3.650. Vamos para o gráfico aqui para você entender melhor. Ó. Então, aqui em vermelho, a gente tem representado o teu capital operacional, que é o teu limite de perda. Logo depois do vermelho, essa primeira separação é o ponto zero. Em amarelo está aqui, R$ 900, a reserva de emergência que você fez. Em verde está aqui, é tudo que você pode sacar. Então veja que tem uma separaçãozinha aqui. Isso significa primeira quinzena, segunda quinzena. O máximo que você vai poder sacar na primeira quinzena, 1.380 acima dos 900. Então você saca isso. Na segunda quinzena, o máximo será de novo de 1.380. Agora, não significa que você tem que sacar em 2 semanas. Em 2 quinzenas, perdão. Na primeira quinzena, você pode ter feito menos. Vamos dizer que você fez a sua reserva de liquidez e fez mais R$500. Você saca R$500. E esses R$500, esses saques parciais, vamos dizer assim, saques abaixo do limite máximo para a quinzena, eles vão somando até atingir 2.750 como limite da etapa de saque quinzenal. Quando você atingir esse limite da etapa de saque quinzenal, aí você vai levar junto para casa os 900 da reserva de liquidez.
Então, na etapa de saque quinzenal do plano Ion Basic, você vai sacar, no total, R$ 3.650. Entenderam a matemática? Entenderam como é que é a sistemática? Enquanto você não atinge o saque total, você fica com esse colchão aqui de liquidez. Se depois desse primeiro saque você tiver uma perda, repare que você não vai direto para o negativo. Você entra no colchão de liquidez. Um detalhe, se por um acaso você atingir a perda desses R$ 900, a sua conta voltou para zero e ela vai ser estopada automaticamente pela mesa. Aí você vai ter que chamar a gente lá no atendimento, vai ter que dizer, olha, perdi a minha reserva de liquidez, perdi os meus R$ 900, no caso do plano Ion Basic, né? Preciso liberar minha conta. Por quê? Porque você ainda tem margem. Então a gente libera você para seguir operando e tentar recuperar com a margem inicial do plano. Se os R$ 900 da reserva de liquidez você tiver perdido aos poucos, a gente faz a liberação no mesmo dia. Agora, se você perdeu os R$ 900 através de um stop diário, ou seja, perdeu os 900 todo num dia só, e aí a mesa te estopou, a liberação só pode ocorrer no dia seguinte. O que é uma boa, porque dá um tempo para você pensar, refletir, reavaliar o que você fez de errado, foi o mercado ou eu operei errado? Eu fiz alguma coisa de errado no mercado. Então você tem esse tempinho para reavaliar, para voltar melhor no dia seguinte. Então finalizamos a etapa de saque quinzenal na fase de aceleração. Agora, ainda no plano Ion Basic, nós vamos para a fase de saque semanal. Aqui, de acordo com a nossa avaliação, você poderá continuar operando na aceleração, que é o simulador remunerado, ou a gente vai poder te levar já nesse momento para a conta real. Vai depender da avaliação que a gente vai fazer das suas operações, do seu perfil de risco, do seu mindset, que a gente observa quando as coisas não vão bem, como é que o trader atua. Mas vamos lá. Olha só, os parâmetros originais do plano, capital, que é a mesma coisa que o limite de perda, era 2.750. Como o trader operou com a reserva de liquidez, agora o teu limite de perda passou para 3.437. O stop loss diário, que era 900, vira reserva de liquidez e continua 900. A meta do seu plano lá no exame, que era 2.750, passou, ganhou um plus também, de 3.437. E o saque total que você vai poder obter, a gente vai mostrar ali logo mais. E dessa etapa do saque semanal, quando você avançar para o saque diário, você ganha mais 25% de bônus. Vamos vir para o gráfico. Então, olha só como fica agora no saque semanal o gráfico do plano Ion Basic. O seu capital operacional ou seu limite de perda está aqui. Foi para 3.437, teve um acréscimo de 25%. A tua reserva de liquidez continua R$ 900. E o máximo que você pode sacar está aqui. Aumentou junto com o seu capital operacional. Também veio para 3.437. Como eu falei antes, agora aqui a gente está dividindo em período semanal. Tá? Então, na semana, o máximo que você vai poder sacar é 50% do limite total, lógico, acima do colchão de liquidez, certo? E quando nos seus saques você somar os 3.437, você leva junto para casa a reserva de liquidez de R$ 900. Ou seja, você termina a fase de saque semanal com R$ 4.340. Um acréscimo bem interessante com relação ao início da sua jornada lá no exame e na primeira fase de saque quinzenal. Lembrando, se você estiver trabalhando sem a reserva de liquidez, você não vai ter esse colchão aqui para amortecer, tá? Então você vai poder sacar tudo que você fizer acima de zero, mas você não vai ter recebido os 25% da fase anterior e não vai ganhar 25% para a próxima fase, que é a tão sonhada, tão almejada fase do saque diário. Vamos para ela? Saque diário no plano Ion Basic.
Agora aqui a coisa vira sonho para o trader, né? E realmente é legal, pô. Imagina se a gente pudesse trabalhar obtendo rendimento todos os dias. Ia ser legal, né? Mas a gente tem que estar acostumado também a trabalhar sabendo que todos os dias tenho que estar disposto a perder dinheiro. Eu trabalho para ganhar, mas a gente sabe que eu posso perder dinheiro. Então vamos lá. O Ion Basic, que lá os parâmetros iniciais lá do seu exame, o capital ou o seu limite de perda, que era 2.750, agora passou para 424. O seu stop loss diário, que era 900, ele vira reserva de liquidez ainda de R$900. Como você está na conta real, meu amigo, a meta que era de 2.750 termina, não tem mais meta para bater. Você vai, o quanto que você conseguir ganhar, você vai sacar. E o saque também sem limite, né? Acima da reserva de liquidez. Um detalhe aqui. Ao final do mês, no último dia útil do mês, se o trader quiser, ele pode sacar a reserva de liquidez. Como eu falei antes, ele vai ter que, no e-mail de solicitação de saque, ele vai ter que manifestar que ele quer sacar a reserva de liquidez. Então nós vamos pagar, no último dia do mês, o valor que ele tiver acima da reserva de liquidez, mais a reserva de liquidez. E aí, para o próximo mês, o trader tem que formar a reserva de liquidez novamente. Então aqui a gente fechou toda a jornada do trader no plano Ion Basic, desde o saque quinzenal, do saque semanal e o saque diário. Eu quero mostrar para vocês os números do plano Ion Advanced e do plano Ion Pro. Então algumas coisas que eu já falei aqui, eu não vou repetir porque elas serão iguais. A gente vai falar agora basicamente de números, ok? Vamos para o plano Ion Advanced. Saque quinzenal no Ion Advanced. Quando você inicia, seu limite de perda ou capital operacional é de 5.475. Nessa primeira fase vai ser igual, vai ser o seu limite de perda. O stop loss diário de 1.500 vai ser o seu limite, sua reserva de liquidez. E o saque máximo nessa fase vai ser o 5.475, sendo que ao final vai ser 5.475 mais os 1.500 da reserva de liquidez. Vamos para o gráfico. Está aqui representado em vermelho o seu capital operacional, 5.475, reserva de liquidez 1.500, tudo que você fizer para cima de 1.500 você saca até o limite de 50% dos 5.475. Pode ser fracionário, não precisa ser o máximo, mas quando tantas quinzenas que forem necessárias para você atingir o limite total, na última solicitação de saque, os 1.500 da reserva de liquidez vão junto. Então, no total desse seu histórico na fase quinzenal, você vai ter sacado R$ 6.980, quase R$ 7.000. Aí você passa para a etapa de saques semanais. No saque semanal Ion Advanced de 5.475, você passou a ter um limite de perda de 6.843. Tua reserva de liquidez fica igual, a tua meta principal de saque, o teu objetivo, o teu máximo principal de saque segue em 6.843. O último saque, com a reserva de liquidez, você vai ter sacado 8.343. Então vamos para o gráfico aqui, vamos para o gráfico. Olha como aumentou o seu capital. Ele aumentou de 5.475 para 6.843. O seu limite para mudar de fase também aumentou para 6.843, é o que você pode sacar, sendo que no último saque você vai sacar com mais 1.500, que é a sua reserva de liquidez. O total dessa fase você vai ter sacado mais 8.340. E agora já vamos rapidamente, porque todo mundo quer saber como é que é o saque diário, vamos para o saque diário do plano Ion Advanced. Aqui o seu capital operacional ou o seu limite de perda já passou lá dos 5.475 originais para 8.211. A reserva de liquidez segue em 1.500. Você não tem mais meta, você não tem mais limite de saque. Por quê? Porque você está na conta real e você vai poder sacar todos os dias aquele valor que você fizer
acima da reserva de liquidez de R$ 1.500. E como eu falei anteriormente, querendo sacar a reserva de liquidez no final do mês, você manifesta para a gente te paga, no mês seguinte você tem que construir novamente a reserva de liquidez. Aqui a gente fecha o ciclo, saque quinzenal, saque semanal, saque diário do plano Ion Advanced. Agora vamos para o nosso melhor plano, o plano mais alavancado, o plano onde você tem a possibilidade de melhores rendimentos, que é o Ion Pro. Vamos lá, rapidamente, porque tempo é dinheiro. O Ion Pro, lá quando você fez o seu exame, e na primeira parte, que é o saque quinzenal, o seu capital operacional era 8.225. Agora aqui nós estamos no saque quinzenal, vai continuar 8.225. O seu stop loss diário era 3.000, vai virar a sua reserva de liquidez. A sua meta no exame era de 8.225, vai ser o máximo que você vai poder sacar nessa fase de saque quinzenal. Então vamos para o gráfico, mudando de lugar. Aqui está a representação gráfica do seu capital, 8.225. Colchão de amortecimento, reserva de liquidez, R$3.000. Máximo que você pode sacar numa quinzena, 4.111. Máximo que você vai poder sacar é igual aos 8.225, sendo que no saque final, quando o somatório de todos os seus saques chegar a 8.225, você saca mais os 3.000. Quer um exemplo? Vamos dizer que você foi fazendo saques fracionados, saques pequenos, saques menores, chegou no final, o seu saque somou 8.225 com um valor de R$1.000, por exemplo. Você fez R$1.000 acima do colchão, esses R$1.000 somando com os saques que você fez anteriormente, chegou nos 8.225. Aí você vai sacar esses R$1.000 e mais os R$3.000 da reserva de liquidez. Você leva embora, no total, R$11.200. E aí você ganha 25% a mais de acréscimo e passa para a etapa do saque semanal. Então, parâmetro que era original, capital operacional de 8.225, ele passa para 10.280. O seu stop loss diário segue 3.000 e a reserva de liquidez segue 3.000. E a sua meta, que era 8.225, aqui o máximo de saque sem a reserva de liquidez, 10.280. E o máximo que você vai poder sacar nessa etapa, somando a reserva de liquidez, é de 13.280. Vamos lá. Limite de perda no gráfico, 10.280. Somatório máximo de saque sem a reserva de liquidez, 10.280 também. Somatório total de saque que você vai poder ter na parte de saque semanal, R$13.300. Lembrando sempre que aqui também, no saque semanal, a Ion próprio vai decidir, de acordo com o seu padrão operacional, se você vai continuar na aceleração, ou seja, simulador remunerado, ou se você vai passar para a mesa real. A última fase, meu amigo, não tem jeito. Conta real, reserva de liquidez obrigatória. Vamos ver como é que fica. A gente passou agora para um limite de perda de 12.343. A reserva de liquidez igual ao stop diário, ainda R$3.000. A meta ou o máximo de saque não tem, sem limite de saque. Então aqui, meu amigo, você vai embora. Você opera com responsabilidade, opera com parâmetros, opera com profissionalismo, não opera querendo ganhar, opera querendo operar bem, protegendo o capital. Essa é a chave do day trade. Operar bem e proteger o seu capital. Não queira ter razão no mercado financeiro. Queira proteger o seu capital e andar junto com a tendência quando a tendência está junto com você. Se a tendência está contra, meu amigo, sai fora. Se você está lá no meio da África e vê uma manada de elefante vindo contra você, você não vai contra essa manada, você corre a favor dela, você foge. Então esse é o conceito do day trade. Lembrando também que no final de cada mês você pode sacar a reserva de liquidez. Um parênteses aqui agora, que eu preciso avisar para vocês, porque eu sei que vendo todos esses números, alguém vai fazer conta e vai dizer, Fábio, essa conta aí de 25% não está fechando. O que acontece? Eu falei para vocês que do saque quinzenal
para o saque semanal, você tem um acréscimo de 25%. Já que nós estamos falando aqui do Ion Pro, então, do saque quinzenal para o saque semanal, 25% sobre 8.225. Tá? Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu voltar para vocês entenderem. Então, lá do saque quinzenal, você passou para o saque semanal, ganhou 25% sobre 8.225, que foi para 10.280. Agora, o que acontece? Quando você passar para o saque real, você vai ganhar mais 25%, mas esse 25% não é sobre os 10.280, ele incide novamente sobre os 8.225. Então eu já estou avisando aqui, porque eu sei que vai ter muita gente que vai pegar a calculadora e vai somar 25% sobre os 10.280 e vai chamar a gente lá no atendimento dizendo, ô, tá errada essa conta. A minha fase aqui na conta real não pode ser 12.343, porque eu apliquei 25% lá sobre 10 mil e não sei quanto e deu mais. Então eu já quero deixar registrado nesse vídeo isso. Todo aumento, todo incremento de capital operacional e de limite de saque, ele incide sobre o valor original do plano. Fechou? Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês sobre essa nova modalidade inédita no mercado, nenhuma mesa tem. Eu espero que ela atenda aos anseios de vocês de ter saques rápidos e também consiga contemplar segurança, consiga contemplar uma mentalidade mais forte, uma mentalidade mais profissional nas suas operações de day trade. Então, vem com a Ion e vamos crescer junto. Muito obrigado pela atenção.